Oi gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E o vídeo de hoje, ele é um pouquinho diferente. Eu tô até num cenáriozinho diferente, né? Vim aqui pra minha sala, porque a ideia do vídeo é que ele seja uma conversa mesmo, uma reflexão. Eu gosto muito de tentar trazer um pouco da minha experiência, dos meus insights, das minhas reflexões com os livros que eu leio. E recentemente eu li um livro que me deixou bastante reflexiva e eu li a maior parte dele aqui deitada no sofá, à noite, né, depois do trabalho, quando acabava o meu dia. Então eu pensei que seria um lugar bonitinho pra gravar e conversar um pouquinho dele com vocês. E recentemente eu li o livro Leituras de Verão e eu achei assim, eu comecei a ler o livro de forma super despretensiosa. Eu comecei a ler porque eu tava querendo um romance. Esse mês eu tô fazendo algumas leituras um pouco mais densas e que exigem um pouco. E eu pensei, vou mesclar essas leituras que demandam algum tempo, um esforço, que me geram muitos insights, enfim. E vou colocar romances aí no meio, porque romance é meu gênero literário favorito, apesar de ser o gênero que eu menos leio atualmente. E aí eu escolhi o Leitura de Verão e eu comecei a ler e achei que ia ser só mais uma história de amor, sabe? Aquele livro que dá um calorzinho no peito, mas que não tem nada demais, assim, sabe? Que é um romance mesmo. E aí, ele me deixou muito reflexiva e eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje, porque ele me fez lembrado porque romance é meu gênero favorito, porque eu sou completamente apaixonada por histórias de amor e me fez entender um pouquinho melhor do porquê que a gente ama tanto romance. Antes de eu entrar nesse assunto, eu queria pedir pra você, deixa o like aí no vídeo, tá? Não se esquece, por favor, isso ajuda muito o canal. Se quiser me apoiar de alguma forma financeiramente, conheça meu projetinho no Catarse, ele tá bem legal, bem especial. E agora o YouTube também, ele tem uma ferramenta que é o botão de valeu, ele tá aqui, acho que do lado do botão de compartilhar, aqui embaixo, né, tem de like, dislike, compartilhar, eu acho que aí vem o valeu. Você pode dar uma gorjeta pra esse vídeo, qualquer valor é super bem-vindo e ajuda a apoiar o canal também. Bom, antes de mais nada, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é o Leitura de Verão, né? Ele é um romance que fala sobre dois escritores que eles convivem por um período ali naquele verão. Ele mora há mais tempo naquele lugar, naquela casa de verão ali, e ela mudou recentemente, principalmente depois da morte do pai dela, né? Ela herda aquela casa e várias coisas acontecem na vida dela que a levam para aquele momento, e então ela vai para lá não só para tentar descobrir mais sobre o passado, porque ela descobre algumas coisas bem desagradáveis sobre o pai, que quebram um pouco essa coisa que ela tinha, esse ideal de romance, de histórias de amor na vida real. Não só por isso ela tá lá, mas ela também precisa escrever um novo livro dela. E ela é uma autora conhecida pelos seus próprios romances, né? Ela escreve essas histórias de amor, do amor romântico. Já ele é mais conhecido, né, o outro escritor, ele já é mais conhecido por ter uma ficção, pelo que eu entendi, assim, não entra tanto ali, mas é uma ficção mais... tem umas coisas de espionagem, uma ficção um pouco mais sombria, digamos assim. E eles têm um passado ali, então eles já se conhecem, mas eles nunca se deram muito bem. E aí, em determinado ponto, eles fazem uma aposta, né? Ela tem que escrever um livro, uma ficção um pouco mais sombria, que não tem um final feliz, e já ele tem que dar uma chance para os finais felizes. E aí eu pensei assim, nossa, romance tranquilo, assim, que eu amo, já sabia que eu ia gostar. Eu já tenho um feeling, geralmente os romances que eu escolho pra ler, geralmente eu já sei que eu vou gostar. E aí comecei a leitura achando que ia ser mais um romance, sabe? Mas a grande questão é que a personagem, ela, por ser uma escritora que sempre escreveu histórias de amor, ela se vê diante de um dilema, porque aquilo que a princípio ela achou que fizesse, que tivesse feito com que ela começasse a escrever romances, né, ruiu. E aí ela começa a questionar aquilo, ela não consegue mais escrever aquilo. E aí, além, né, do romance
central no livro e tudo, teve toda essa questão da personagem que me pegou muito, essa relação dela com essas histórias de amor, com esses finais felizes, né? E eu fiquei muito reflexiva, porque, como eu falei, né, romance é o meu gênero literário favorito, mas o romance também, ele é um gênero que é muito estigmatizado, assim, ele é muito estereotipado, a gente costuma ver esses romances de uma forma menor, né, em comparação com a alta literatura, digamos assim, eu odeio essa expressão, mas tanto autoras, eu falo isso porque lá na Twitch, né, onde eu faço lives, a gente tem no nosso chat, na nossa comunidade incrível, várias autoras, e elas falam tanto que elas já sofreram também com esse preconceito, né, de pessoas, mas é isso que você escreve? Leitores também, né, quantas pessoas já não sofreram algum tipo de preconceito literário porque gostam de ler determinados livros, e... Enfim, é um debate que já acontece há muito tempo, tem gente que nem considera isso literatura de verdade, principalmente quando a gente entra nos romances eróticos, né? Mas eu não vou entrar nisso se é literatura ou não é, porque é, e ponto, enfim. Mas não é esse o ponto do vídeo. Mas o meu ponto é que eu queria falar um pouco dessa relação da autora com os romances. Que ela se depara em algum momento da vida dela, né? Eu não vou falar para não dar spoiler, mas acontece uma coisa, e ela tá lá naquele lugar, enquanto ela tá esperando aquilo ali acontecer, ela pega numa mesinha um romance, e ela que achou que o tempo não fosse passar nunca, né, que os ponteiros do relógio tivessem parado e ela ia ficar naquele momento para sempre, ela ficou tão imersa naquela história que ela começou a perceber a vida de outro jeito, e ela começou a perceber o impacto daquilo, aquela situação que ela tava, a única coisa que tirou ela daquilo foi aquele livro. E aí, ao mesmo tempo que ela descobre esse livro, ela começa a ver a relação dos pais dela, né, que sempre foram muito apaixonados e sempre transbordaram esse amor, até que ela chega num ponto específico e ela fala o seguinte: esse foi o momento que eu percebi. Quando o mundo parecia escuro e assustador, o amor podia nos resgatar e levar para dançar. Risadas podiam levar embora parte da dor. A beleza podia emburacar o medo. Decidi então que minha vida seria cheia dos três. Não só por mim, mas pela minha mãe e por todos à minha volta. E, nossa, isso mexeu tanto comigo, porque eu me vi tanto. Eu gosto de falar que os livros, eles podem mudar a nossa vida. E nem que seja, naquele momento, alguma escolha que a gente fez que foi influenciada por um livro, ou algum sentimento que aquele livro trouxe, os livros mudam a gente, né? Eu sei que tem aquela frase de livros não mudam pessoas, pessoas mudam, enfim. Que livros não mudam o mundo, né? Pessoas mudam o mundo. E isso é muito verdade. Mas eu acredito também que os livros, eles podem ser catalisadores de alguns processos. E me pegou muito essa parte, porque aí ela começa, nesse ponto, isso é bem no começo do livro, tá? Que ela começa a perceber que ela quer trazer aquele sentimento para outras pessoas. Então ela não só quer mergulhar naquela sensação de poder sair da vida dela, onde tudo parece que tá desmoronando, e cair de cabeça, assim, no romance por alguns minutos, por algumas páginas, por, enfim, o tempo daquela leitura, mas ela também quer fazer isso para outras pessoas. Então ela começa a escrever os romances. Aí ela fala essa parte aqui, né? E eu ainda não estava escrevendo sobre romances, nem havia me dado conta de quanto adorava ler romances até, aí eu não vou falar o que acontece, 2 anos depois, quando precisei encontrar uma boa distração. Mas sem dúvida estava escrevendo romanticamente sobre um mundo bom, onde as coisas aconteciam por uma razão, onde o amor e conexão humana eram tudo que importava. Isso me pegou tanto também, porque eu fiquei pensando quantas vezes, né, a gente já tá... O mundo já pode ser muito cruel, né? Mesmo que você... Todo mundo, mesmo que você tenha uma posição privilegiada, que você seja banhado de privilégios, o mundo é muito cruel. E o que a gente faz nesses momentos, né? Todo mundo tem algum tipo de escape. E eu me identifiquei muito que os meus escapes foram os livros e justamente as histórias de amor.
E eu sempre falei que os livros eram minha zona de conforto, que os romances, né, eram minha zona de conforto literária, entre gêneros, mas eu nunca tinha parado pra ver dessa forma. Naquele momento, né, principalmente nessas histórias de amor clichê, eu amo um bom clichê, eu amo romance, que eu já sei exatamente o que vai acontecer e não tem nada de errado nisso, sabe? Eu quero um livro que às vezes vai ser previsível, né, e eu escolho os livros nesses momentos sabendo exatamente aquilo que eu vou ler. E por quê? Porque a gente pensa que pelo menos por alguns minutos, igual eu falei, naquele tempo de leitura, as coisas dão certo, né? As pessoas se amam, o amor é tudo que importa, você vai tirar umas risadas, uma coisa vai ser coisas absurdas, você vai ter padrões que, obviamente, você não vai aplicar na vida real, né, porque eles são livros. Tem até aquele tweet assim, né, como se você se apaixonou, como se você está se perguntando por que um personagem fictício, no caso de mulheres cis hétero, né, um personagem masculino escrito por uma mulher não existe, sabe? E é mais ou menos isso, sabe? Sem querer levar muito a sério, sem querer projetar, criar expectativas de que aquilo vai acontecer, né? Eu acho que isso também é assunto para outro vídeo, então não entrando nisso, mas pensando nessa questão de, por alguns instantes, você acha um conforto naquela história, e isso me pegou muito. E ela fala aqui, né, dessa questão. Foi a primeira onda de alívio que eu senti em semanas. E a partir daí passei a devorar todos os livros românticos que caíam nas minhas mãos. Então, sem nenhum planejamento de fato, comecei a escrever um. E a sensação de me apaixonar perdidamente por uma história e seus personagens, conforme eles saíam de mim, era diferente de qualquer outra coisa que eu já tivesse sentido. E outra frase ainda que ela fala é: às vezes perdemos a capacidade de criar simplesmente porque estamos cansados. Precisamos descansar e nos recuperar. E eu percebi que uma das formas que eu faço isso, né, é por meio desses livros, desses romances, dessas histórias de amor. E eu fiquei conversando com algumas pessoas depois, assim, eu não sei se pra todo mundo é assim, mas depois que eu leio um romance, eu me sinto tão revigorada, sabe? É como se realmente você recebesse um pouquinho de esperança no mundo de volta, mesmo que você saiba que aquilo não vai acontecer de fato, e enfim. E eu amo livros pesados, sabe? Putz, tem um vlog aqui só com true crime, suspense, terror. Eu sou apaixonada por diversos gêneros literários e eu acredito que quanto mais livros diferentes, né, a gente lê, melhor. Principalmente porque a leitura é uma das principais e mais eficientes ferramentas de empatia, né? Quando a gente lê um livro, principalmente um livro de ficção, narrado, sei lá, em primeira pessoa, né, que é muito forte, a gente é obrigado a sair de nós, né, da nossa mente um pouco e adentrar o mundo daquela pessoa, e a gente aprende muito com isso. Acho que é sempre uma experiência muito válida. Eu vou voltar, sabe, para aqueles livros que são pesados, mas que são necessários, aqueles que tiram a gente de um lugar e deixam a gente inquieto e revoltado e transtornado, porque eu acho que a literatura tem que fazer isso mesmo. Mas também o livro me fez, leitura de verão, né? Me fez voltar a ver os romances não só como algo que eu particularmente gosto, que é algo que fala muito comigo, mas me fez olhar com outros olhos pro gênero em si, sabe? Eu, como fã do gênero, leitora assídua de romances, eu sinto que no meio dessa bolha, talvez, né, da internet, que sempre quer aparecer muito com um livro muito cult, um livro muito, sei lá, o livro do momento, eu comecei a perceber que as pessoas estavam olhando para os romances de um jeito menor, como se eles fossem menor, sabe? E leitura de verão me fez feliz, sabe? Eu acho que é isso que eu posso falar, de lembrar por que eu amo tanto romances, por que eu quis há muitos anos atrás e agora esse sonho tá voltando bem miudinho, assim. Por que eu quis eu mesma escrever essas histórias, porque eu escrevia romances, né? E acho que se tem um mérito dos livros que a gente escolhe ler, é esse, né? Tirar a gente do lugar, mas ao mesmo tempo fazer a gente voltar pra casa.
E é isso, né? Eu vou continuar lendo livros de não ficção que me deixam revoltada, que me tiram do lugar, que me fazem querer arrancar o cabelo com injustiça, que me fazem conhecer histórias de pessoas reais, que me fazem aprender mais sobre o mundo, como ele funciona. Mas eu também sei, e leitura de verão me relembrou de um jeito muito bonito, que quando eu precisar, quando eu sentir que, sei lá, o mundo tá desabando, quando eu sentir uma falta de esperança, de perspectiva, eu sei que eu vou poder catar um livrinho e me enfiar debaixo das cobertas ou no sofá, né, que me fez companhia, e por alguns instantes esquecer de tudo e só me apaixonar pela paixão de personagens fictícios e ter a sensação de que pelo menos naquele instante, durante aquela leitura, no universo tá tudo bem. Então é isso, esse é um vídeo, assim, não é uma resenha, não é um conteúdo específico, assim, é só uma conversa, um desabafo, e queria compartilhar mesmo, sabe? É o tipo de áudio que eu tenho vontade, que eu mando pras minhas amigas, sabe? Às vezes, então quis compartilhar com vocês porque vai que faz sentido pra alguém também. E é isso, se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos nesse formato, por favor, deixe aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E aproveita e me conta se teve algum livro que fez isso com você, que te fez lembrar porque você ama aquele gênero do qual ele, né, tá dentro. E é isso. Deixa o like aí no vídeo se você gostou, por favor. Me segue nas redes sociais pra acompanhar esses e outros conteúdos, porque algumas coisas, assim, às vezes eu compartilho lá nos stories do Instagram e, principalmente, eu comento muito sobre essas coisas, né, esses insights, essas reflexões que eu tenho com as leituras lá na Twitch. Então vou deixar aqui pra vocês me acompanharem por lá. Tô praticamente todos os dias conversando, papeando e fazendo sprints. Quem sabe qual vai ser o próximo romance que vai me fazer voltar pra casa. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!